Olá, aqui é o dono do canal e nesse vídeo eu irei analisar o novo calendário da CBF. Bom, muitos trataram as mudanças desse calendário como revolucionárias, né, como boas, como ótimas, né? Mas na minha opinião, né, o saldo foi negativo no final. Isso mesmo, para mim teve pontos positivos as mudanças, né? Mas os pontos negativos foram maiores, porque impactaram algumas competições negativamente. E eu irei abordar nesse vídeo porque eu acho isso. Bom, eu esperei a CBF postar o calendário de forma mais detalhada, porque eu não estava entendendo também como é que ela ia encaixar algumas datas que para mim não estava batendo, porque foi noticiado que o calendário de 2026, vou pegar aqui, ia começar com os estaduais no dia 11 e terminar em dezembro, no dia 6, que é o final da Copa do Brasil. Do dia 11 de janeiro ao dia 6 de dezembro, dá um total de 95 datas, né? E também tem um detalhe também, ó, que os times não vão ter férias pré-temporada direito. Tá certo que a CBF dividiu as férias, né, dos clubes, né? 15 dias durante o Mundial de Clubes e depois 15 dias no final do ano, né? Aí no caso vai ter time que vai estar disputando a Copa do Brasil, as semifinais, né? No caso Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco, e aí eles vão disputar semifinais e final no dia 10 ao dia 21 de dezembro, né? E tem a Copa Intercontinental também, né? Que se o Palmeiras ou o Flamengo vencer, vão jogar, né, no dia 10, 14 e 17, né? Essa competição, né? Quarta semifinal, né? E aí, por exemplo, né? Se um time brasileiro, Palmeiras ou Flamengo, chegar na final da Intercontinental, né? Vai só entrar de férias dia 18, né? E aí vai ter os 15 dias, né? 7, 14, 21, 22, 23, 24, né? Vai ter 24 dias, vai ter os 15 dias de férias, né? Mais 9 dias de pré-temporada, né? E o que chegar na final da Copa do Brasil vai ter, né? Os aqui vão 6, 13, 20 dias, ou seja, os 15 dias de férias sobrando, mais 5 dias de pré-temporada, né? Que pra mim nem é pré-temporada, só 5 dias, né? Mas eu acredito que as primeiras datas dos estaduais eles vão considerar pré-temporada também, né? E também nessa questão ainda nessa questão de férias para temporada, tem que considerar também que os times que participaram do Mundial de Clubes, né, no meio do ano, né, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, eles não tiveram férias ali, né, não tiveram os 15 dias de férias ali, né. Ou seja, né, e aí, por exemplo, o Botafogo já está fora, né, da Copa do das competições, né, Copa do Brasil e Libertadores ou Sula. O Fluminense tá na Copa do Brasil, o Palmeiras e o Flamengo na Libertadores, podendo ganhar e jogar Intercontinental. Então esses times não vão ter os 30 dias de férias, né? Já começa por aí o erro, né? Mas vamos continuar aqui a análise. Bom, como eu estava dizendo, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Como eu estava dizendo, do dia 11 de janeiro de 2026 ao dia 6 de dezembro, né, de 2026, dá um total de 95 datas, né? Eu não vou contar aqui minuciosamente, né, mas quem quiser fazer a conta pode fazer, vai dar isso mesmo, né? Uma data, quarta, outra data. E se você fizer a conta, né, vai dar 95 datas até dia 6 de dezembro, né? Bom, eu peguei esse calendário aqui, esse PDF, e organizei numa planilha, né, para melhor visualização das datas, né? A CBF prometeu parar na Copa do Mundo e nas datas FIFA. Tá certo que, né, essa parada na data FIFA não é totalmente,
Por quê? Porque ela coloca jogo do Campeonato Brasileiro no dia seguinte à data FIFA, né? Que é o que eu chamo de beirada da data FIFA. Porque a data FIFA ela começa numa segunda e termina numa terça, né? E aí a CBF muitas vezes marca jogo, muitas vezes não, todas as vezes, né? Marca jogo do Campeonato Brasileiro para o dia seguinte ou para quinta-feira, né? Aí, por exemplo, o correto seria, né, no mínimo 3 dias entre o jogo e o outro, o jogador ter de descanso, né? No mínimo 2 dias, né? No caso, por exemplo, se ele jogar na terça pela seleção, né, ele só jogar 3 dias depois, né, no dia 17. Mas a CBF marca jogo aqui, quarta ou quinta-feira, né? E aí ele não tem o tempo ideal de descanso, né? E também tem que considerar, por exemplo, dia 15, às vezes nem dá para o jogador viajar, né? Chegar e estar à disposição para o clube, né? Então, isso é um erro que persiste. Tá aí mais um ponto negativo, né? Que continua. A questão das férias e pré-temporada, que a CBF falou que dividiu, mas na minha opinião o correto é acabou a temporada, ter 30 dias de férias e no mínimo 20 de pré-temporada. E a CBF não formatou o calendário para conseguir cumprir isso. E está colocando o jogo na beirada da data FIFA, né? Um dia ou 2 dias depois do término da data FIFA. Voltando aqui na conta, 95 datas. Vão ser... Eu vou fazer a conta aqui para vocês verem, né? A quantidade de datas FIFA mais a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser realizada em 12 datas. Aí em junho, vamos colocar aqui mais 2 datas. Aí você tem 2 datas em março. 2 datas FIFA que eu tô falando. As datas FIFA que eu tô falando, somando, né? Mais 4 datas FIFA entre setembro e outubro. Porque a FIFA ela juntou as datas de setembro e outubro. Mais 2 datas FIFA de novembro. E aí o total dá 22. Então, 22 datas tem que ser retiradas das 95. Então, 95 menos 22 igual a 73. 73 datas, né? E aí vamos somar agora as competições. Tem 19 datas de Libertadores / Sul-Americana, mais 38 de Brasileiro, mais 9 de Copa do Brasil, que é a final única, diminuiu uma data só, né? Mais 11 datas de estaduais, dá 77. Ou seja, tinha dado 73, então ainda sobra 4 datas. Isso que eu não estava entendendo, onde a CBF enfia essas 4. Mas com a divulgação desse PDF eu entendi, né? Na verdade eu já suspeitava, né? Só queria confirmar. 2 dessas 4 datas, né, que precisava ser encaixada em algum lugar, né? 2 datas foi encaixada nas mesmas datas do playoff da Sul-Americana. O playoff da Sul-Americana é aquela fase que você tem os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana enfrentando os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Ou seja, vai ter 2 datas do Brasileiro aqui. E as outras 2 datas vão ser colocadas durante a pré-Libertadores, né? Aqui BR eu coloquei Campeonato Brasileiro, né? Aqui, ó, para vocês entenderem, este é estadual, né? Eu coloquei as 3 primeiras letras de cada campeonato: Libertadores, LIB, Recopa, Sul-Americana, REC, Copa do Brasil, CB, né? Sul-Americana, Sul. E é isso. Aí entre os parênteses aqui eu coloquei a fase ou a rodada, no caso do estadual, a rodada 1, 2, do brasileiro também, o número da rodada, e aqui na Libertadores e Sul-Americano e Copa do Brasil, a fase. FP significa fase preliminar. Na Copa do Brasil aqui 1F é a primeira fase, 2F é a segunda fase, e assim por diante. E aqui, ó,
eu coloquei 8V, 8I, né, significa oitavas ida, oitavas volta. Aqui 4I, quarta ida, quarta volta. Mesma coisa nos parênteses da Libertadores e Sul-Americana, para vocês entenderem. SF dentro dos parênteses da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil significa semifinais, então S.F I significa semifinais ida e S.FV significa semifinais volta. E FN significa final. E essa região preta significa data FIFA e a região cinza é a beirada de data FIFA, que é aquela data imediatamente depois da data FIFA. E a região roxa aqui significa a Copa do Mundo. Voltando, provei que mais uma vez a CBF diz respeitar a data FIFA, mas não respeita tanto assim, né? Porque fora as beiradas da data FIFA, né, que eu falei, 2 rodadas do Brasileiro durante os playoffs da Sul-Americana e 2 durante a pré-Libertadores. Os times que jogam a pré-Libertadores, o que eles vão ter que fazer, né? Adiar esses jogos nessas 2 rodadas, né? E para que data? Bom, a CBF vai ter que torcer para um desses times ser eliminado na Copa do Brasil ou na Libertadores ou Sul-Americana, se cair da Libertadores, né, e ter que jogar Sul-Americana, para liberar datas para jogar essas 2 datas, né? E mesma coisa com os times que vão estar envolvidos nos playoffs da Sul-Americana. A CBF vai ter que torcer para os times serem eliminados das competições, né, para ter data para eles jogar. E pode ser, inclusive, que o time aqui que jogue para a Libertadores tenha que adiar esses jogos, essas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. E vamos supor que ele vai para o grupo da Libertadores, fique em terceiro e aí ter que jogar o playoff da Sul-Americana. Ou seja, vai ser 4 datas que esse time vai ter que adiar do Campeonato Brasileiro, né? E aonde que essas datas vai ter que se eles não for eliminados das competições, né? Se a CBF não ter a sorte que aconteceu esse ano, vai ter que jogar em data FIFA, né? Não tem jeito. E esse ano foi resolvido, para a sorte da CBF, que os times que avançaram na Libertadores, nas quartas de finais, eles foram eliminados da Copa do Brasil. E os times que avançaram às quartas da Copa do Brasil, eles foram eliminados da Libertadores. Aí deu para a CBF inverter as datas do Brasileirão com a Libertadores, porque o Brasileirão era para terminar aqui dia 21 de dezembro. E aí não ia ter data para o time que, por exemplo, ganhasse a Libertadores jogar a Copa Intercontinental. Graças a essa sorte que a CBF deu, ela inverteu as datas, né? As datas que seriam da Copa do Brasil lá para trás viraram data brasileira e colocou a Copa do Brasil para terminar aqui, né, as semifinais dos dias 10 e 14 e a final no dia 17 e 21. Mas não ia dar. Aí, se acontecesse de um clube chegar e ganhar Libertadores, né, e tiver na Copa do Brasil, ia ter que, sei lá, jogar com um time no Brasileiro e um time alternativo do Brasileiro e jogar os titulares do Mundial. Eu não sei o que seria feito, né? Mas vamos então aqui, né, aos pontos, analisar os pontos desse calendário, né? Bom, começando com a Série A do Campeonato Brasileiro, eu anotei aqui no bloco de notas, né, uns tópicos para eu seguir, para eu não me perder. Brasileiro o ano todo, né? O Brasileiro o ano todo foi um dos únicos pontos positivos que eu achei desse calendário. Eu defendo também um Brasileiro o ano todo, porque o Brasileiro tem que ser a base do calendário. Através dele que vai se organizando certinho as divisões, as datas,
também para as divisões inferiores, para você dar calendário para todos os clubes, né, inclusive para os menores. Então a Série A tem que ser o ano todo mesmo, né? Só que mesmo assim, nessa mudança tem umas ressalvas pequenas ressalvas, por causa que o brasileiro, as datas estão no meio de semana. Eu acharia melhor se tivesse no final de semana e os estaduais viessem para o meio de semana, mas tudo bem. Outra ressalva é que na Série B, né? A Série A ela começa em janeiro, né? Só que a Série B ela começa só dia 21 de março, né? Por que não coloca para começar em fevereiro a Série B? Tem que colocar 21 de março. Bom, pelo que eu vi no calendário aqui, que eu peguei, daria para colocar a Série B antes, porque as datas da Copa do Brasil, né? Deixa eu pegar aqui. As datas da Copa do Brasil vai estar basicamente aqui, né? Onde tem data de competição internacional. Daria para colocar na Série B nas mesmas datas onde está a Série A, né? Bom, mas vamos lá. Série C aqui tá as mudanças. O intuito da CBF é fazer 2 grupos regionalizados de 14 clubes, com ida e volta, né? Bom, a questão da Série C, da terceira divisão, para mim é o seguinte: ou você tem condição de fazer uma Série C em pontos corridos, com 22, 24 clubes durante o ano inteiro, ou você não tem condição. No caso, você não tem condição. Então, como é que deveria ser a terceira divisão para mim? Para mim, deveria ser regionalizada. E é aqui que eu já colocaria na minha proposta, os torneios regionais, né? Que, enfim, mas o meu objetivo nesse vídeo não é falar da minha proposta. Vamos adiante. Série D. Bom, a CBF ela utilizou muito o argumento aqui na Série D de que maior inclusão nacional, mais calendário para mais clubes. Realmente, a CBF deu calendário para mais clubes. Antes era 64, expandiu para 96. E aí, né? O que eu acho disso? Eu acho que é uma mudança que só vai fazer diferença para esses 32 clubes a mais, né? Mas mesmo assim, você pega o formato da Série D que tem hoje, são 14 jogos na fase de grupos. A CBF está fazendo nesse novo formato, deixa eu pegar aqui, ó, 16 grupos de 6 clubes em partidas de ida e volta, né? Ou seja, cada um grupo de 6, né, partida de volta vai dar 10 rodadas. Ou seja, a CBF está diminuindo o número de jogos na série D. E aí já é um ponto negativo, porque o que mais esses clubes precisam, que estão na Série D, é calendário, é jogo. E aí você vai lá e diminui 4 jogos, sendo que era melhor aumentar, né? Que se fizesse, então, manter esses 8 grupos, né, que são, no formato atual, são 8 grupos de 8, turno e retorno dá 14 jogos, que se aumentassem, fizesse 8 grupos de 12, né, daria 96, e aí, com 12 times em cada grupo, daria 22 rodadas. Ficaria mais ou menos como a regionalização, você só aumentaria as vagas, né? E aí você classificaria para fazer 64 times na segunda fase, né? Basta classificar 8, né? O dobro de times em cada grupo, né? Então faltou aí criatividade, e aí a CBF aumentou a quantidade de clubes na Série D, que dando espaço para mais clubes terem calendário.
mas diminuiu o número de jogos de 14 para 10. Mesmo se com esse aumento, para mim é uma coisa que não resolve muita coisa, porque ainda é muito pouco clube jogando, tendo um calendário, vamos colocar assim, o ano inteiro, porque não é o ano inteiro, basicamente, se pegar o formato da Série D, muitos clubes ali terminam em agosto o calendário, e aí tem que ficar 4 meses parado até dezembro, que seria correto para mim, seria ter calendário de todos os clubes de fevereiro até outubro no mínimo, e vamos colocar aí 30 jogos por temporada no mínimo, para preencher todos os fins de semana, um jogo por semana no mínimo, né? Ou quase todos os fins de semana. Enfim, essa mudança na Série D para mim é uma mudança que eu não sei se é positiva de ter aumentado mais clubes, mas é negativa de ter baixado o número de jogos. Para mim é uma coisa que sinceramente não fede nem cheira, porque não vai trazer, não é uma Série D que vai trazer solução para os clubes menores, né? É trabalhar junto com a federação para fazer um estadual, uma divisão estadual o ano inteiro, na minha opinião. Bom, os estaduais foram de 16 para 11 datas. Essa mudança é positiva, mas é uma mudança que era bem óbvia, porque se mantesse com 16 datas não ia dar para caber no calendário, porque se você pegar o calendário desse ano, ia terminar dia 21 de dezembro brasileiro, e eu vi muito jornalista falando: olha, ganhamos 5 datas, olha, mais respiro pro calendário, né? Mas não é bem assim, não é respiro, porque o calendário ia ter, o Campeonato Brasileiro ia terminar dia 21 de dezembro. Se você tirar 5 datas, basicamente você vai tirar as 4 datas ali que ia conflitar com a Copa Intercontinental e mais uma para no meio do ano para acomodar a Copa do Mundo, que tem mais 2 datas em relação ao Mundial de Clubes desse ano. Então era basicamente diminuir o estadual, ou você ter que jogar em data FIFA, ou colocar o brasileiro não parando durante a Copa do Mundo. Então era mais do que óbvio essa mudança, mas essa mudança impacta nos times menores, porque os times menores, eles não foi oferecida uma alternativa para eles, né? Porque tem muito clube que joga só o estadual, e aí eles vão ter menos datas ainda, no máximo 11 datas, e aí você prejudica esses clubes, você não oferece uma outra competição, que no caso eu sei muito bem o que deveria ser feito, que seria uma divisão estadual durando o ano todo para esses clubes. A CBF, ela tirou datas e aliviou o calendário para os clubes grandes, né? E esse é um dos pontos positivos para os clubes grandes, mas não foi pensado nos clubes menores, né? Então tem esse ponto positivo de aliviar datas para os clubes grandes, e o ponto negativo de não oferecer uma alternativa para os clubes menores. Mas teve os regionais também, mais um campeonato aí para os times menores. Não, porque os regionais, quem vai jogar vai ser quem está na Série B, né? E mesmo assim é pouca data, começa em março, acaba em junho, nas datas da Libertadores, né? Não é uma solução, né? Bom, agora eu vou falar assim do grande crime que foi cometido pela CBF nesse calendário, né?
Uma das coisas que eu mais não gostei desse calendário foi os times que estão em competições internacionais não poderem jogar os regionais, e aí você tira grandes forças da Copa do Nordeste, como Bahia, como Ceará, que provavelmente vão estar na Libertadores e na Sul-Americana respectivamente, e você cria uma competição que para mim é inútil, que seria a Copa Sul-Sudeste. Eu já vou chegar lá. Falando especificamente da Copa do Nordeste, o formato foi piorado. Você aumenta a quantidade. A ideia da Copa do Nordeste é de ser realmente uma competição que, no seu cerne, né, define o melhor time do Nordeste. E aí a gente não vai ter o melhor time do Nordeste atual, que é o Bahia, e você iguala, coloca no mesmo bolo a Copa do Nordeste de outras competições, né, que são deficitárias, como essa Copa Sul-Sudeste, né, e a Copa Verde, que nunca atingiu o potencial que tem a Copa do Nordeste, de ser uma competição regional para realmente definir o melhor daquela região. Muitos clubes na Copa Verde desistem de jogar, como o Atlético Goianiense. Na Copa do Nordeste não tem isso. A Copa do Nordeste realmente é uma competição regional que é maior que os estaduais. É uma competição tradicional do futebol brasileiro que tem mais de 30 anos de história, e a CBF não entendeu isso, não soube diferenciar a Copa do Nordeste de outras competições regionais e colocou tudo no mesmo bolo, né? E aí você estraga uma competição tradicional do futebol brasileiro. Faltou aí coragem da CBF, talvez, de inverter a lógica no Nordeste, de, por exemplo, as 11 datas ser destinada à Copa do Nordeste e os estaduais que serem jogados nas datas da Libertadores, né, pelos times que estão sem competições internacionais. Faltou essa coragem, né? Porque no Nordeste, a Copa do Nordeste realmente ela é mais importante. É a competição regional que é feita para ser o Brasileirão do Nordeste, o Brasileirão daquela região, e isso não existe nas outras regiões. A CBF não soube entender a particularidade dessa competição. Aqui está o novo formato da Copa do Nordeste, enfim, vai ser 10 datas. E nas mesmas datas da Libertadores, que nem eu coloquei aqui. Aqui, ó. REG, né? Regionais. Vai começar aqui 2 datas na data FIFA de março. Aí vai ter. Vai aproveitar as datas aqui da fase de grupos da Libertadores Sul-Americana. E terminar aqui na. Eu nem coloquei. E terminar aqui com 2 datas em junho, a final. Essas seriam as datas dos regionais. Bom, a Copa Verde. Bom, a Copa Verde, eu já fiz a proposta há muito tempo no canal que numa Copa Verde dividida em Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Hoje eu já sou a favor de separar completamente, né? Fazer a Copa Centro-Oeste e a Copa Norte sozinho, sem encontrar, né, um campeão de um contra o campeão de outro. Até porque eu utilizaria os regionais como terceira divisão do futebol brasileiro. E aí eu faria 5 campeonatos regionais na terceira divisão e a Série C como uma Copa, um formato de fase de grupos para subir os melhores colocados das divisões regionais para a Série B. Aqui está o formato da Copa Verde, enfim. E aí, Copa Sul-Sudeste. Bom, se você observar no meu canal, eu sempre fui a favor de competições regionais. Mas essa Copa Sul-Sudeste, sinceramente, eu acho que
é uma competição criada pela CBF só com o intuito de ser uma competição regional para essas regiões e nada mais. É uma competição que não tem tradição, não tem nada, né? É simplesmente algo jogado ali no calendário, que uma competição que já nasce na Timorta, que não vai ter os grandes clubes, que vão estar sempre jogando a Libertadores, a Sul-Americana. E é uma competição que para mim já nasce deficitária. Então eu não gostei da criação dessa Copa Sul-Sudeste, né? Antes você trouxesse os regionais com mais força, tipo o Rio São Paulo, que já tem uma marca, já tem uma história, já tem os times contabilizando títulos, né? E com a volta da competição continuariam a contabilizar seus títulos, mas não traz uma competição dessas, né? E deficitária, porque os clubes, só os clubes menores, né, que vão jogar. E o torcedor de time grande que jogar essa competição é porque vai estar totalmente insatisfeito com o seu time. Por exemplo, o torcedor do Santos, né, do Atlético Mineiro, que está quase caindo, né, mas não é desejável nenhum. E é uma competição que não tem função nenhuma no calendário, porque vamos supor que um time, o Santos, o Atlético Mineiro, eles jogam essa competição ano que vem. Se ganhar, o máximo que eles vão ter vai ser vaga na terceira fase, se eu não me engano, da Copa do Brasil. E os times da Série A entram na quinta fase. Ou seja, não tem função nenhuma essa competição, calendário, né? Só serviu para minar a Copa do Nordeste mesmo. Bom, Copa do Brasil. Aqui tá mais um erro da CBF. Os piores erros da CBF foi para mim não saber o que fazer com a Copa do Nordeste e minar ela, colocar no mesmo bolo de outros regionais, inclusive uma Copa Sul-Sudeste ridícula, e diminuir a competição, tirando um Bahia e um Ceará, né? E você, na Copa do Brasil, fazer os times da Série A entrarem todos na quinta fase. Olha como é que vai ser a competição, né? Deixa eu ver aqui. Bom, primeira fase aqui vai ter 28 clubes, né? Os 28 piores ranqueados. É isso que eu entendi, né? Depois aí vai entrar 74 melhores ranqueados, né? E aí nem para você fazer, por exemplo, já coloca aí mais clubes, né? Deu 126 clubes, vai ter duas fases mesmo, já coloca aí mais clubes. Já se vai sobrar, se vai fazer a terceira fase com 44, né? Vai entrar os campeões da Copa Verde Nordeste, Série C e D. Já poderia fazer com a primeira fase com 160 clubes. E aí o pior erro é você colocar todos esses times das fases anteriores para se matarem, né? Para chegar só 12 na quinta fase e entrar os 20 da Série A. E aí você transforma a Copa do Brasil em basicamente uma Copa da Série A, uma Copa da Liga, né? E aí os 20 times da Série A vão entrar nessa quinta fase. Você vai fazer juntando com os 12 da fase anterior dá 32. E aí ida e volta na quinta fase, nas oitavas, nas quartas, na semi e partida única na final. Bom, eu já vi também muita gente reclamar dessa partida única. Eu sinceramente eu não me importo. Eu vejo pela questão assim do calendário das datas, é uma data a menos. Mas eu entendo o argumento de quem não gosta da partida única, que é você basicamente tira a final do estádio do torcedor, o torcedor que acompanha o clube o campeonato inteiro não vai poder ver a final, ou vai precisar viajar para ver a final, né? Mas para mim a final da Libertadores, a final da Sul-Americana, por exemplo, que é um campeonato que hoje é menor que a Copa do Brasil, é jogado em final única. Então
A Copa do Brasil, que é um torneio nacional, não vejo por que seria um problema. Se a Copa Sul-Americana, que é uma competição menor que a Copa do Brasil hoje e é internacional, está dentro de um continente, né? Está dentro de um espaço maior, né? Consegue ter uma final única. A Copa do Brasil também consegue ter uma final única, né? Basta organização, acredito eu, né? Você fazer a final em Brasília, que fica no centro do país, que mais próximo para todo mundo, né? Enfim, para mim não é problema a final única, né? O problema é transformar a Copa do Brasil em uma Copa da Liga, uma Copa da Série A. E a Copa do Brasil poderia ser uma competição tão bacana, tão legal. Eu formatei a Copa do Brasil, né? No meu formato de um jeito que os campeões estaduais e os campeões regionais eles entrariam, né, na fase 16 avos, juntamente com os campeões brasileiros, o atual campeão da Copa do Brasil, os campeões internacionais da Libertadores, Sul-Americana, enfim, os times que conquistaram títulos a temporada passada, eles entrariam na fase de 16 avos, né? Ou fase de grupos, né? E teria mais datas. Se fosse uma fase de grupos no lugar de uma fase de 16 avos, daria 2 datas a mais, né? Que teria grupo de 4, seria 3 rodadas. E aí os outros times que não conquistaram títulos, eles teriam que pelejar desde a primeira fase, né? Então, a Copa do Brasil ela poderia ser uma competição assim projetada de forma inteligente para valorizar também os estaduais e os regionais, que não é o que está acontecendo nesse caso, né? O campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde vai entrar vai entrar na terceira fase, e aí, por exemplo, não tem serventia nenhuma para um time que está na Série A e ganha esses títulos, porque ele já vai entrar na quinta fase. O pior disso tudo é que o princípio desse tipo de Copa, né, o confronto legal desse tipo de Copa é de você ver aquele time pequeno da divisão mais baixa, que às vezes não tem nem divisão nacional, só joga o estadual, ele entrar nesse tipo de Copa e enfrentar, por exemplo, um dos 12 grandes, um Grêmio, um Corinthians, um Cruzeiro. Infelizmente, com 12 vagas só para divisões inferiores na quinta fase, torna muito difícil um time que, por exemplo, está no máximo na Série D, chegar entre esses 12. E você vê, por exemplo, nos outros países, como a Copa do Rei, a Facup, esses confrontos entre o time da sétima divisão e o gigante europeu, né? Tipo Real Madrid, Barcelona, pegar um desses times. É um confronto que paga a folha salarial do time o ano inteiro, né? Só com esse confronto, né? Torna um grande evento para eles, né? O legal nesse tipo de competição é esse tipo de confronto. E infelizmente você colocando os 20 times da Série A direto na quinta fase, sobrando 12 vagas para os times que vêm das fases anteriores, você limita muito para que esses times menores assim possam chegar e ter um confronto desses contra um gigante do futebol brasileiro. Na minha opinião, mais uma competição que a CBF estragou, né? A Copa do Brasil, juntamente com a Copa do Nordeste. Bom, aqui é o fim da minha análise. Então, eu anotei aqui os pontos positivos. Os pontos positivos foram o Brasileirão Série A o ano todo, a redução das datas dos estaduais, a diminuição do número total de jogos para os grandes. Porque antes, vou pegar o calculador aqui, antes era 83 partidas, era 19 partidas o total.
era 19 partidas da Libertadores, mais 38 do Brasileiro, mais 10 da Copa do Brasil, mais 16 dos estaduais. Ou seja, um time poderia chegar a 83 partidas no ano no total. Hoje é 19 da Libertadores barra Sul-Americana, mais 38 do Brasileiro, mais 9 da Copa do Brasil, caiu uma data, mais 11 dos estaduais. Hoje é 77. Um número ok. Daria para organizar melhor, daria para não ter beirada de data FIFA preenchida por rodada de Campeonato Brasileiro, como a gente vê aqui. Daria para você não ter rodada de Campeonato Brasileiro durante a Copa Sul-Americana e durante a pré-Libertadores. Mas por que isso acontece? Por causa disso aqui. Os estaduais ainda estão concentrados no começo do ano. Isso é ruim para os grandes, né? Porque espreme o resto das datas da temporada. E é ruim para os pequenos, que só jogam muitas vezes até aqui, até março, e depois fica sem calendário. Em estados assim mais ricos você tem uma Copa Paulista, mas mesmo assim a Copa Paulista é uma competição que não cumpre esse propósito, né? De uma quantidade garantida de datas, né? Para um time pequeno. Muitas vezes a Copa Paulista é uma competição deficitária, em que você tem time aí de série A até Série B que entra com um time sub-20, né? Enfim, no fim, tá aqui as datas, né? E aqui você vai ter os estaduais começando aqui em janeiro, no dia 11, e terminando aqui em março. O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar aqui, né, em janeiro, no dia 28 de janeiro. Vai perdurar aqui e vai durar o ano inteiro, né? Isso é bom, como eu falei. Só que aqui, ó, durante as datas da pré-Libertadores, aqui essa data aqui, a data da semana, dessa semana e dessa, né? Vai ter jogos do Campeonato Brasileiro. E aí esses times que estão na pré-Libertadores e até mesmo o time que está jogando aqui na Recopa Sul-Americana vai ter que adiar essas partidas. Se tiver, né, um time brasileiro na Recopa Sul-Americana, a Série B só começa aqui. Eu coloquei asterisco BRB, que a Série B começa aqui, a Série C e D começa aqui, né? Regionais durante data FIFA de março, fase de grupos da Libertadores e data FIFA de junho. Copa do Brasil, durante a pré-Libertadores você tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. A quinta fase aí com ida e volta aqui. E aí para o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Mundo. Uma coisa que eu gostei, né, que você praticamente dividiu um turno aqui, você deu quase certinho um turno antes da Copa do Mundo e um turno depois, né? Vai ter a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui e vai parar, e depois que voltar vai ter mais 20 rodadas, né? Ficou bem divididinho, primeiro turno, segundo turno. Enfim, esse é o calendário da CBF, né? E aqui aí vai ter esse brasileiro mais nos meios de semana. Fim de semana ou vai ter a Sul-Americana e Libertadores ou Copa do Brasil até outubro, essa data aqui de outubro, e essa data beirada de data FIFA também, né? Aqui você vai ter a final da Libertadores e da Sula. Aqui é uma data de escape para o time que jogou a final da Sul-Americana jogar a 36ª rodada aqui, e o time que jogar a final da Libertadores jogar a 37ª rodada aqui, né? A rodada final do Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil, e aí depois vem a Copa Intercontinental, né? E eu me esqueci aqui também de colocar a Supercopa do Brasil, né? Até porque a CBF não tinha colocado aqui no PDF, né, a data da Supercopa. E aí eu me esqueci também. Mas pesquisando aqui eu confirmei que vai ser na data
antes do início do Brasileiro. Então provavelmente os dois clubes que estiverem disputando a Supercopa vão ter que adiantar uma data do estadual aqui e começar o calendário antes. Então para esses clubes seria uma data a menos de pré-temporada. Apesar que essas primeiras datas do estadual vão ser encaradas como pré-temporada, então seria uma data a mais de estadual jogada para pré-temporada, vamos colocar assim. Bom, enfim, esse foi o vídeo de análise, né? A conclusão minha foram mudanças tímidas, pioraram o formato das competições tradicionais, como Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e ficou longe de resolver o problema do calendário, né? O problema do calendário não é só dos grandes times, mas principalmente de você ter mais de 800 times no futebol brasileiro e só cerca de 160 terem calendário. Eu vou demonstrar aqui, né, a quantidade de times que tem. Eu já fiz esse levantamento quando eu estava fazendo minha proposta. A última proposta de calendário que eu fiz está disponível aqui no meu canal. Basta você clicar na última playlist que eu fiz, que lá tá tudo explicadinho. É maçante, né, porque não é um vídeo de eu falando assim, apresentando, é basicamente mais para vocês ler. Mas futuramente, né, eu fiz uns reajustes nessa proposta, né, e eu vou fazer uma outra playlist de vídeos, né, explicando. Bom, aqui ó, só no estado de São Paulo, Federação de São Paulo aqui, teria 88 clubes, né, ou seja, mais de 80. No Rio de Janeiro, 69 clubes profissionais. Da onde que eu tirei essa informação? Eu tirei na Wikipédia, né? Pesquisando ali, tem todos os campeonatos, na lista de campeonatos estaduais, né? Você vem aqui na Wikipédia, lista de estaduais. E aqui em 2025 tem todos os estaduais. Aí basta você entrar e ver quais times jogaram os estaduais em 2025. Tem também das divisões inferiores, e aí eu fiz a contagem disso tudo. Foi um baita trabalho, né? Inclusive contei dos anos anteriores também, que alguns clubes eles continuam profissionais, só que eles optam por não participar, né? Por causa de condições financeiras, né? Para você ver, esse tipo de calendário ele tá cada vez mais diminuindo a quantidade de clubes, porque os clubes menores eles não estão tendo condições de se sustentar, então estão se licenciando. Bom, então o total de clubes, eu pela minha conta aqui, deu 811 clubes. 811 clubes deu, e a CBF está dando calendário só para 20 na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C, né? Dá 60, mais 96 clubes. Mesmo com essa mudança da Série C, né? O intuito é fazer com 28 clubes, então vamos acrescentar mais 8 clubes, né? Daria 164. Ainda é um número muito reduzido em relação aos 811 que estão sem calendário o ano inteiro e só jogam o estadual ou no máximo a Copa Estadual bem deficitária. Bom, e uma prévia de como eu faria o calendário. Bom, aqui sem entrar em detalhes das competições, olha como é que ficaria o meu calendário para o ano de 2026, né? Campeonato Brasileiro começando aqui em fevereiro, né, certinho, sempre nas melhores datas no meio de semana e prolongando até dezembro. E aqui a data da final da Copa do Brasil, que também faria em jogo único, né? Um detalhe é os estaduais disputados pelos clubes grandes teriam só cerca de 4 a 5 datas. Então eu utilizaria as datas FIFA de março para fazer a fase de grupos e as semifinais, né? E aqui na data FIFA de junho já seria a final do estadual. E
Os regionais também teriam os clubes grandes, né? Você teria uma Copa do Nordeste, teria de volta um Rio-São Paulo, né? E aí eu colocaria as datas aqui dos regionais entre setembro e outubro. Daria para fazer a fase de grupos aqui e as semifinais, né? E aproveitaria essas datas aqui dos playoffs da Sul-Americana também, colocar a data do regional. Aí qualquer coisa pode fazer aqui, os times que envolvidos nos playoffs da Sul-Americana podem jogar aqui durante, adiantar essas rodadas aqui na Copa do Mundo, que não seria um problema, porque essa é competição regional, competição menor, né? E a final aqui na beirada da data FIFA de novembro, né? E a Copa do Brasil teria aquele esquema de os campeões estaduais, os campeões regionais, o atual campeão da Copa do Brasil e os campeões da Libertadores Sul-Americana entrarem aqui direto na fase de 16avos da Copa do Brasil, né? E os outros terem que jogar desde a primeira fase. E aqui as primeiras fases simultaneamente aqui a pré-Libertadores, né? Uma coisa que a CBF podia resolver, continuar conversando, é tirar os times da pré-Libertadores, mesmo em troca de uma vaga na fase de grupos, que isso resolveria, né, o calendário, né? Traria ganho de datas, de uma ou duas datas aqui, né? Enfim, eu vou apresentar mais para frente a minha proposta mais detalhada. Eu já apresentei basicamente a última playlist do meu canal, mas eu fiz uns reajustes nela. Então em breve eu vou fazer um vídeo apresentando. Então eu queria agradecer pela paciência, por ter acompanhado esse vídeo, né? Críticas, sugestões, deixa nos comentários, né? Fala o que você acha do vídeo, se você concorda ou não com as minhas opiniões e o que você achou do calendário da CBF. Obrigado.